Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está na Epístola de Paulo aos Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim o nosso texto: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, a cidade de Éfeso era um centro comercial e religioso do mundo antigo, dominado pelo culto à deusa de nome Diana, em meio à idolatria, imoralidade e confusão espiritual. A igreja fundada por Paulo florescia como uma luz em meio àquelas trevas. Com tudo isso, as diferenças culturais entre judeus e gentios, as influências do paganismo e os conflitos internos ameaçavam a unidade do corpo de Cristo. Por isso, Paulo, preso em Roma, ele preocupado, escreve esta carta com o coração ardendo em zelo pastoral. Ele não apenas ensina doutrinas, ele clama por uma vida transformada, coerente e com uma postura de acordo com o evangelho que professaram. Meus irmãos, como nós temos nos conduzido como cristãos, de acordo com o evangelho da palavra de Deus? E a pergunta que nós fazemos aqui é: temos vivido conforme com o que o evangelho ensina e prega, ou de acordo com o que o mundo tem influenciado? E deste nosso texto podemos extrair alguns aprendizados importantes para a nossa vida. A primeira lição é: viver em unidade é fruto de humildade e amor. Sim, quando nós estamos em unidade, estamos colhendo e produzindo frutos de humildade e amor. Paulo ele inicia o capítulo chamando a igreja à dignidade da vocação. Ele nos lembra que não existe unidade sem humildade e não há comunhão sem amor. Meus amados, a verdadeira maturidade espiritual se adquire, se vivencia, ela se revela na forma de como tratamos uns aos outros. A pergunta que eu faço aqui é: como temos tratado o nosso amado irmão, a nossa esposa, os nossos filhos? Como temos tratado e tido cuidado com o teu esposo, com os nossos irmãos? Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3 nos ensina que com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 5 diz algo muito forte aos nossos corações. Ele diz que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o vínculo da paz, a paz que cada um de nós mais necessitamos, e cabe a nós a preservar o que ele gerou com atitudes que expressam o caráter de Cristo. E a nossa segunda lição, o aprendizado que podemos apresentar no nosso texto, aqui do texto: o corpo de Cristo cresce através de dons e serviços. Paulo, ele revela que Cristo, ele concedeu dons ministeriais, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cada um com um propósito claro. Efésios capítulo 4, verso 2 diz: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Com tudo isso, aprendemos que a igreja de Cristo, ela não é um palco, é um organismo vivo. Cada membro, meus amados, tem uma função. Quando cada um serve no lugar certo, o corpo de Cristo ele cresce em amor, maturidade e principalmente no propósito. E o propósito que Cristo deu se cumpre. O nosso Deus, ele não nos chamou para competir, mas para cooperar.
A terceira lição que podemos apresentar do nosso texto é que despir o velho homem e revestir-o do novo. Nos versículos 22 a 24, Paulo ele confronta a igreja sobre a necessidade de abandonar a velha natureza. A pergunta que eu faço é: será que já abandonamos a velha criatura ou continuamos elas como guardada? Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, fostes ensinados a despir-vos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a vos renovardes no espírito da vossa mente, e a vos revestir-vos do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Isso significa que para nós devemos viver não mais segundo o padrão do mundo, mas segundo o Espírito de Deus. A mentira, o rancor, a impureza, a corrupção devem ser extraídos e substituídos pela verdade, pelo perdão, pela pureza e principalmente o amor. Meus amados, ser cristão é viver uma mudança real do caráter e o propósito, no propósito de agradar a Cristo com o nosso modo de viver. A pergunta que fazemos aqui é: será que o nosso modo de viver tem mudado ou ainda temos vivido segundo o antigo homem, segundo a carne? O nosso modo de viver, meus irmãos, tem agradado ao Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, na aplicação prática desse nosso texto, a nossa vida, a nossa nova vida, o nosso modo de viver, ele é e deve ser visível em nosso comportamento diário. Efésios capítulo 4 não é apenas uma exortação teológica, mas um chamado prático. Meus amados, a pergunta que nos fazemos aqui é: nessa nossa nova caminhada cristã, como temos tratado o nosso próximo? Como reagimos às ofensas? Como temos usado as nossas palavras? Meus irmãos, que tipo de palavras têm saído no nosso coração? A que edificam ou a que destroem? O apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo declarando, Efésios capítulo 4, do versículo 31 e 32, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas de dentre vós com toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A nova vida de um servo de Deus, ela é observada quando escolhemos perdoar, quando escolhemos edificar, quando escolhemos amar. E é desta maneira que o mundo reconhece Cristo em nós. Meus irmãos, quando nós desejarmos andar de modo digno da vocação com que fomos chamados, peçamos claramente hoje, clamemos hoje ao nosso Deus, ao Espírito Santo de Deus, para revertir a nossa mente e o nosso coração com a humildade a qual Cristo nos ensinou. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que, ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu também quero te convidar a não esquecer de se inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.